Salve galera, Vitor Tricolor aqui para mais um vídeo para vocês aí. Vamos reagir aí sobre os comentaristas analisando o elenco do São Paulo, algumas contratações aí. Todos esquecem aí para Jovem Pan Esporte, link da Jovem Pan na descrição. Vamos reagir no final, a gente faz uma análise aí, valeu? Vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o like, galera. Já partiu para a seleção brasileira, Ferreirinha, a nova contratação do São Paulo. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Bem-vindo ao Bate Pronto. São Paulo que anunciou o Ferreirinha, já com aquela arte especial, bacana, e também ressaltando, né, que o jogador, desde o berço, já torcia para o São Paulo Futebol Clube, com fotos e tudo mais. Tá aí, Ferreirinha, o novo jogador do São Paulo. Vanderlei, boa tarde. Um abração para você, boa tarde, para o Mauro César, para o nosso Vampeta, para você que nos acompanha. E enquanto você falava isso, eu lembrei do Vampeta ontem, né? Ele falou que essa história de que mostrar bebezinho com a camisa que recebeu do avô e tal, é muito interessante, porque quando encaixa, que o cara volta pro clube, tudo bem. Ele falou, já pensou, árbitro? Árbitro Mauro César Pereira, da FIFA, vai apitar a Copa do Mundo, não sei o que lá, e aquele negócio, e mostra lá. Ele com a família odiando o país A ou B que vai participar da final. Então ele brincou com isso, né? Mas quando a coisa encaixa, é claro, alguém manda essas fotos e é muito interessante, é bom, o torcedor curte, poxa vida, voltou para jogar no nosso time. Foi uma boa contratação, ele é um jogador que provoca uma correria na vida dos marcadores. É um jogador que estava sendo namorado pelo São Paulo e também pelo Bahia nas últimas horas, mas por outras equipes também. Enfim, o professor Renato tentou, digamos, corrigir algumas alterações no comportamento do Ferreirinha, não conseguiu, mas é um jogador que o São Paulo queria, foi contratado, tomara que tenha sucesso, contratação boa é aquela que dá certo. Ele chega sem o treinador que certamente assinou embaixo para contratá-lo, o professor Dorival. São Paulo está sem técnico, você vai falar daqui a pouquinho, dessa multidão de treinadores citados nas últimas horas. É isso. Acho que foi uma boa contratação. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. O São Paulo que anunciou a contratação do Ferreirinha, mas ainda aguarda um novo técnico. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, Pedrinho, Vanderlei, Mauro. Olha, o Ferreirinha, ele, é claro que, veja, não é aquele jogador que vai fazer com que toda a vizinhança do Vanderlei Nogueira, que torce lá para São Paulo, tal, corra lá para o CT. Nogueirópolis. Enfim, exatamente, Nogueirópolis, corra lá para o CT para recepcionar, tal, né? Não é esse padrão de jogador. Mas também, ele não é muito diferente daqueles que a gente tem visto predominar nessas transações de mercado. Um mercado, até aqui, eu diria, bastante contido, que também mostra como é que está a realidade dos clubes brasileiros. Você vê, tirando o Dela Cruz no Flamengo e o Everton Ribeiro no Bahia, a gente não falou até aqui em grandes transações. Posso acrescentar o Scarpa? Claro. Quem? O Scarpa. O Scarpa, perfeito, Vanderlei. Um jogador que não vem aí de um outro padrão. Você tem toda a razão. Não são, até aqui o mercado não movimentou grandes peças, né? A gente não viu aquelas contratações impactantes e tal. E é melhor que seja assim mesmo, quando você não tem muito dinheiro, quando o mercado não ofereça muitas alternativas, até porque aí também mostra talvez um nível maior de maturidade de quem tem que assinar cheque e que não esteja fazendo tantas loucuras. Você tem um caso ou outro aí, né? O Corinthians a gente sempre olha com um pouco assim de desconfiança, deve muito, de vez em quando arrisca algumas coisas diferentes e tal, mas no geral o mercado tem sido mais contido. O Ferreirinha, ele é um caso interessante porque quando o Grêmio venceu a Libertadores de 2017, o cara de beirada de campo que o Renato mais utilizava era o Fernandinho, que também não era um jogador espetacular e que havia passado pelo São Paulo. E depois dele, enfim, o Renato lançou lá o Cebolinha, depois veio o PP e finalmente aparece então o Ferreirinha, que foi visto aí como, digamos, um sucessor nessa sequência toda e um jogador de grande potencial. Mas isso acabou não se confirmando. Ele não é um perna de pau, não é um jogador banal. E quem sabe ele possa evoluir no São Paulo. Quem sabe ele possa ser agora para o São Paulo aquilo que o Fernandinho foi para o Grêmio na Libertadores 17.
Vamos ouvir o reforço do São Paulo. Já já eu vou colocar aqui no programa também a participação, o primeiro boa tarde do nosso Mauro César Pereira. Eu tinha falado do Flávio Prado, foi um erro meu, que eu olhei a escala, eu acho que de maneira desatualizada. Chegou o Mauro César hoje no programa. Mas o Mauro falou, você não vai. Eu quero falar do Ferreirinha. Eu gosto Quero falar do O Ferreirinha. Flávio estava cansado, estava precisando de um dia assim para uma reflexão. Ferreirinha, novo reforço do São Paulo. As primeiras palavras como jogador do Tricolor Paulista. Ferreirinha aqui no Bate Pronto. O pessoal me ligou, falou do interesse, eu fiquei muito feliz e falei que queria vir, que desde o início eu falei que queria estar aqui. Desde de criança, meu pai sempre botou a camisa de São Paulo e eu sempre acompanhava jogos com ele, né? Então veio essa torcida veio dele. Vinha falando com ele já, né? Desde quando surgiu o interesse. Quem me procurou primeiro foi o Alisson e aí vinha falando com o Alisson, com o Rafinha. O Lucas Moura me chamou também para dar esse apoio para mim vir para cá, então muito feliz mesmo. Não caiu a ficha ainda que eu tô aqui, como eu disse, é o time de infância, time de criança, então para mim é um sonho estar aqui. Mauro César, agora sim, muito boa tarde, falando de Ferreirinha no São Paulo, Mauro. Falamos aqui do tamanho de jogadores, né? E o Ferreirinha é um jogador de um tamanho médio, né? Não é um jogador gigantesco. Não é do que disse aqui o Piperno, né? Não vai ter banda de música, para tudo. Se fosse o Corinthians, não tocaria, acho que nem a sirene, como acontecia no passado. Acho que é um jogador para compor elenco. Quando surgiu no Grêmio, surgiu cercado de uma expectativa muito grande, mas ficou um bom tempo no banco na última temporada e vai ajudar. Acho que ajuda o São Paulo, jogador ali de lado de campo. Agora, é difícil falar sobre uma contratação quando você não tem a menor ideia de quem vai ser o técnico, né? Boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. O que esperar do trabalho de Thiago Carpini no São Paulo, Mauro? Boa tarde, Pedro, Vamp, boa tarde a todos. Muito do começo, né? Nem estreou ainda, acho que um técnico jovem, acho que ele vai depender muito de respaldo, não sei se terá, mas vai ter que fazer resultados. Técnico sem peso, ainda sem nome, embora tenha feito 2 bons trabalhos, né, no Água Santa e no Juventude. Foi vice-campeão paulista, eliminou o próprio São Paulo da competição do ano passado e tirou o Juventude, pegou já com o campeonato começado e levou ao acesso, né, devolveu o time à primeira divisão. Então são trabalhos que o credenciam, mas agora uma outra cobrança, outro nível de cobrança, o patamar é diferente. O modelo de jogo que servia para essas equipes provavelmente não vai ser o mais adequado para o São Paulo, especialmente contra adversários tecnicamente inferiores. Tem que ser um time mais proativo, um time que assuma mais o controle do jogo com a posse, tem a bola. Então ele vai ter que mostrar um repertório diferente do que nós vimos em algumas ocasiões nas outras equipes que treinou, né? O que também é interessante, um desafio para ele. Acho que foi uma escolha boa do São Paulo, uma boa tentativa, diferente do Fernando Lázaro, que foi o técnico do Corinthians no começo do ano passado, que era um rapaz que estava lá no clube, mas não tinha assim, experiência nenhuma, né? Como técnico mesmo, de um time profissional ali para o dia a dia, e não deu certo. O Carpini vem com essas credenciais que são bem interessantes, né? O trabalho dele no Água Santa foi convincente. Se você pensar, os jogadores do Água Santa, ninguém virou aí destaque em outro time de Série A. Santos levou alguns, né? Mas foi rebaixado, né? O Santos foi rebaixado. Não jogou. Então você olha que assim, não era um jogador assim, não, mas tinha um grupo que se formou muito bom, esse foi para cá, o outro foi para lá, tá todo mundo fazendo sucesso. Não, eles tiveram sucesso juntos sob o comando desse treinador. E o Juventude subiu com ele, poderia subir até com mais facilidade se não fosse uma sequência de empates na reta final do campeonato da Série B, mas foram bons trabalhos. Acho que uma tentativa boa de São Paulo, só acho que os dirigentes têm que dar respaldo para ele. Porque é natural que tenha aí um acidente de percurso, um tropeço, já de cara vai enfrentar o Palmeiras na Supercopa, porque se tiver pressa nos resultados, aí a coisa pode realmente ser bem complicada, né? E também vamos ver como é que é o comportamento dele com relação ao elenco, né? Em termos de gestão, como é que ele vai lidar com esse elenco. Porque o Dorival é um técnico de composição. Fica ali e tal, faz o seu trabalho, mas é um técnico que não tem atrito. Vamos ver como é que é o Thiago Carpini, como ele vai se comportar, como é que ele vai lidar com certas situações agora num time grande. Então é isso, né, galera? Carpini aí, né, falou um pouco sobre a contratação do Ferreirinha, o elenco do São Paulo tá montando, eu acho que é um bom elenco, né, eu acho que ainda falta algumas peças, falta o reserva pro Wellington, falta mais um zagueiro que o Beraldo saiu, e falta o centroavante reserva pro Caleri. Pra mim falta essas 3 peças aí, bora ver se vai chegar ou não, mas agora é acreditar no Carpini, cara, e por mais que não seria a minha opção, eu acho que
foi ele que o São Paulo contratou. Então é ele que a gente tem que apoiar, e os jogadores têm que comprar a ideia dele e a gente vê o que vai acontecer. Acho que é isso. Não sei a opinião de vocês aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, pra gente fazer um debate aí nos comentários aí, valeu? E sábado que vem, eu acho que é de sábado, São Paulo já joga no Morumbi contra o Santo André, valeu? É nóis, vamos São Paulo!